Animada, né? Dá um desespero, fala, pronto, vai fazer a gente participar, certeza. Respira, respira, que eu não vou fazer ninguém participar. Gente, eu sou Mariana com Y, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,5 m de altura, tô usando tênis cremes, tem uma cor creme, assim, quase pro branco. Tô usando um macaquinho cheio de cartões do iFood Benefícios, ele tem uma capa, senhoras e senhores. Já explico por que eu uso essa roupa. Eu tenho o cabelo cacheado, castanho, bem curtinho, tô usando um óculos marrom. Para quem tá fazendo, quem tá acompanhando aí, eu também tô com um relógio no meu punho esquerdo, tô usando esmaltes vermelhos, tenho uma pulseira no meu braço direito, e eu tô com uma tatuagem que é temporária, gente, que é Eu Amo RH, tá? Tem gente que falou, gente, tatuou de verdade. É temporária, mas eu amo vocês do mesmo jeito. Atrás de mim tem a TV escrita iFood Benefício. Estou com os meus 2 convidados ao meu lado esquerdo. Essa é a minha audiodescrição. E a gente vai começar aqui, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. E a gente vai descomplicar uns temas aí que é bem complicado e muito temido do momento. Inteligência artificial no RH. A promessa da IA é transformar processos, gerar insights e economizar tempo. Mas na prática, como usar isso agora? Com as ferramentas que temos, sem precisar ser técnico ou virar um programador, não é mesmo? Como que a gente pode facilitar isso? E para essa conversa eu tenho esses nomes aqui incríveis. Ela que é diretora de RH no iFood, que vem testando soluções na prática com os times. Camila Pinto, muito bem-vinda! Obrigada, gente. Muito animada em estar aqui. Vou fazer minha autodescrição rapidinho também. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, de médio porte. Estou com uma camiseta preta, com o logo do iFood, que é um sorrisinho aqui ao lado, representando aí nosso iFood Benefícios, nosso super time de iFood. Muito feliz em estar aqui. Muito bem. Uma salva de palmas para Camila. Muito bem. E ele, que é VP de People e Cultura, com uma visão estratégica sobre o uso de IA em grandes organizações e um olhar humano sobre essa transformação. Uma salva de palmas para Fábio Lacerda. Obrigado, pessoal. Olá, sou o Fábio Lacerda, sou vice-presidente da DASA. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, uso óculos, sou careca, tenho uma barba, estou com uma camisa azul, uma calça preta, relógio no braço direito e um óculos azul. Obrigado. Muito bem, uma salva de palmas para essa dupla maravilhosa. Muito bem, vamos começar então, porque muita gente associa a IA à área de tech ou inovação. Mas ela já está no RH, gente. E pode ser nossa aliada em coisas simples, como escrever uma job description, analisar feedbacks, organizar dados e climas, em tantas outras possibilidades. E hoje a gente vai descobrir como que a gente faz isso, né? Porque fala, tá bom, Mari, legal, mas e agora? Então vou começar com você, cara. O iFood tem testado bastante o uso de IA em diferentes áreas, né? O que vocês já colocaram em práticas dentro do RH e que funcionou bem, mesmo com uma equipe que não é técnica? Conta pra gente. Boa. A gente está testando bastante. A gente tem aqui uma cultura no iFood que é que a gente fala que a gente é ágil. Então, a gente testa rápido, aprende rápido, erra e depois aprende de novo, né? E a gente chama os nossos testes de jet skis. Então, hoje, na área de RH, a gente está com mais ou menos uns 30, 40 jet skis ativos, sendo que quase 60% deles estão, de alguma forma, experimentando com AI ou com automação. Então, alguns exemplos de coisas que a gente tem curtido ver e que a gente está vendo que estão dando bons resultados. A gente está com a AI ajudando o Food Lover a entender os seus pontos de desenvolvimento, saindo de um processo de avaliação de desempenho e desenhando o seu PDI. Então, a gente recebe aí uma série de feedbacks no processo de avaliação. E aí, às vezes, você precisa de ajuda para mastigar tudo aquilo e pensar, e agora? Como é que eu boto isso em ação? Então, esse AI, ele vai ler tudo e ele traz aí uma sugestão. Olha, se eu fosse você, dado esses feedbacks que você recebeu, eu focaria nessa e nessa e nessa habilidade. Isso já está rodando, os Food Lovers estão adorando. A gente tem uma adesão aí de 50% para esse uso. Então, a gente está vendo isso crescendo bastante aí ao longo desse processo. Mas um exemplo que eu quero dar é muito na linha de recrutamento, né? Então, a gente sabe que recrutamento é uma dor, no geral, em todos os lugares. A gente está com uma bot que chama a Aira, que ela já nasceu com AI. E hoje ela está ajudando a gente com uma dor gigante, que é a dor do match de talentos ou de currículos recomendados pelos nossos Food Lovers para vagas abertas. Então, todo mundo já teve um amigo que fala, putz, me recomenda aí para iFood, por favor, me recomenda aí para iFood. Aí o amigo fica lá, né, tentando olhar todas as vagas abertas. Ai, meu Deus, quando que eu vou dar aqui a indicação? A Aira recebe a indicação de um Food Lover a respeito de um CV ou de um candidato, ela mesma
lê esse currículo e ela recomenda, olha, as vagas abertas que tem a ver com esse perfil são essa e essa e essa. Posso mandar para indicação? E aí o Food Lover fala, pode. E a gente manda para indicação. E melhor ainda, aquele currículo não fica perdido depois no histórico. Se abre uma nova vaga e aquele candidato não passou em nenhum outro processo, a Aira vem e fala, abriu uma vaga nova. Lembrei daquele currículo que você trouxe. Você quer indicar agora para esse daqui? Então, ela segue sempre reabastecendo o funil do time de recrutamento. São alguns dos testes que a gente está fazendo que estão dando bons resultados. Mas já chegou chegando, hein, gente? O que é isso? Tem uma pergunta? Pera aí que eu vou aí. Só um instantinho. Uma mão tímida, mas eu vi. Será que já pode fazer pergunta? Oi, eu sou Andréa Queiroz, sou do César, lá de Recife, Pernambuco, do Porto Digital. Um prazer estar aqui, obrigada pela participação. Aproveitando já para fazer uma pergunta, essa iniciativa do bot para fazer o match entre as vagas que tem, é internamente ou vocês estão fazendo já externamente também? Internamente e externamente. Então, tanto food lovers buscando posições e querendo se candidatar, quanto também food lovers trazendo recomendações externas, né? Agora, eu, como uma candidata externa prestando uma vaga, ainda não tenho essa interação com o bot, se não for já dentro de um processo que caminhou. Então, a bot, ela sim entra na fase de ajudar o recrutador no filtro de currículos, né? Mas ainda muito junto com o recrutador para garantir também esse cuidado para o funil. Então, a gente tem o experimento acontecendo nos dois âmbitos, tá? Muito bom, muito obrigada pela sua pergunta, gente. Aqui é papo curtinho assim, a gente tá intimidade. A gente se vira depois, vamos perguntar sim. Aí é bom. Oi, bom dia. Eu sou a Fabiana da LBR Engenharia. A gente tem esse desafio também da avaliação de desempenho. Eu perdi o nome da... A Aira eu entendi que é de recrutamento e seleção. E o que faz essa leitura? Qual que é o nome da... Você pode compartilhar, Adorei a por favor? pergunta, que a gente vai pessoalizando esses nossos bots, né? Ela chama Judite. A Judite, ela é a bot que meio que ajuda a acompanhar tanto o gestor quanto o food lover em todo o ciclo de gestão de desempenho no ano, né? Então, a Judite, ela ajuda você no momento de se preparar para a avaliação de desempenho. Ela manda aí uma ação para o líder, manda uma ação para o food lover para se preparar para organizar um pouco do processo. E depois, quando fechou a avaliação de desempenho, ela manda aí também lá no próprio portal, assim, quando você vê os seus resultados de feedback, ela já te ajuda também a construir seu PDI. E a gente também está com ela entrando num produto agora, desculpa, eu me animo e eu vou falando, né? Eu fico animada, gente. Ela está entrando agora também num produto de liderança que a gente colocou na rua, que é o iLeader, que é uma série de, basicamente, dashboards com informações que o líder sempre tem do seu time, né? Pesquisa de engajamento, como é que está o turnover do time, tem gente saindo, por que estão saindo? E aí a Judite, ela lê também esses insights e ela traz para o líder uma vez por mês. Olha, estou vendo aqui que engajamento, o tema de bem-estar está baixando, vale você olhar para isso. Então, ela entra quase como, de fato, um copiloto do líder cada vez mais nessa direção de evolução. Ficar complementando, mas é uma IA nativa de vocês criaram, vocês estão usando fora? A gente conseguiria, por exemplo, criar uma Judite dentro de uma OpenAI? Você acha que daria para fazer? Eu acho que super dá para fazer. Hoje as Aí, plataformas têm muito. A gente criou dentro de Pronto. casa, mas a gente criou dentro Cris de com a casa. Judite. E a gente criou dentro de casa usando as plataformas que a gente tem em tech, né, no iFood. Então, saber a gente como people olhar para o que tem já na área de tecnologia e falar, vamos lá, vamos botar para rodar algo nosso, foi uma iniciativa aí super importante para a gente ficar mais dono da agenda. Muito bom. Quer Esse complementar, ponto é Fábio? super importante de usar estas redes internas por conta de segurança da informação, LGPD, etc. Então, a gente tem ali várias soluções que estão no nosso celular, etc. Mas é importante que a gente siga as diretrizes e as redes internas lá para evitar vazamento de dados, etc. Aproveitando já que você pegou o clima, Fábio, a gente ouve muito falar nessa automação, ganho de tempo, eficiência, mas na sua visão, onde a IA realmente agrega valor dentro do RH? E onde, como você trouxe aqui já alguns pontos, exige um pouco mais de cuidado? Tem diversos pontos, né? Quando você olha a jornada da pessoa colaboradora, todos os pontos de contato, é super factível a utilização de AI. Eu tenho um case muito legal que eu utilizei, uma dor que eu tinha muito grande era do feedback, para dar feedback para as pessoas que participavam do recrutamento interno na empresa. Então, a pessoa queria saber, mas ela precisava de um feedback super estruturado, detalhado, com o feedback do gestor. E aí a gente pensou, como é que AI pode nos ajudar a fazer isso de forma adequada, que o colaborador sentisse reconhecido, valorizado e incentivado a buscar o aprendizado, caso ele não tivesse passado na vaga. Então, a gente cruzou as informações do job description da vaga, né? Então,
ele aplicava para uma vaga no recrutamento interno. Ele pegava o currículo do candidato, da pessoa, do candidato interno, ele cruzava com o job description e se ele não tivesse matching, o gestor dava um feedback escrito sobre esse perfil e a gente usou a AI para construir os pontos que essa pessoa podia se desenvolver, precisava se desenvolver e recomendava cursos da nossa universidade corporativa para que ela pudesse estar melhor qualificada para as próximas oportunidades. E a gente falou assim, AI, faça um feedback fofinho, que a pessoa se sinta acolhida, bem humanizado, e isso gerou muito engajamento. A gente media NPS em todas as etapas da jornada, a gente saltou de 40, né, para 75 assim, em um ano de utilização da ferramenta. Então, tem muita coisa importante que a gente pode utilizar. Voltando, né, olhando a jornada, a gente precisa trabalhar muito essa informação com a liderança também, né? Porque AI, na minha visão e nas discussões que eu tenho no comitê executivo e nas discussões estratégicas, a gente sempre traz assim, todo mundo pode utilizar, cada um pode trazer as iniciativas e para engajar as pessoas, você pode fazer campanhas internas, você pode, quem trouxer uma solução aqui que resolva uma dor do nosso colaborador, né? E a gente sabe quais são as dores dos nossos colaboradores. A gente pode premiar, organizar, etc. E isso gera muito engajamento também das pessoas na utilização. Então, Maria, eu acho que você passa por liderança, você passa por experimentação, né, de testar várias vezes e incentivar o uso. Muito legal, e aqui eu queria propor para vocês, porque quando a gente faz um ambiente assim, pequenininho, intimista, a gente tem que trocar nossa caixinha de ferramentas, porque às vezes o que um está aplicando, o outro não está aplicando. Então eu queria sugerir para vocês separarem em duplas ou em trios, para falar se você já aplica algo de inteligência artificial com o seu time, ou se tem algum lugar que você fala, poxa, você sabe como eu posso fazer isso, ou para recrutamento, ou para onboarding, ou para clima. Então eu queria que vocês trocassem em pequenos grupos, como que vocês estão explorando a inteligência artificial no dia a dia de vocês. Pode ser uns minutinhos para vocês trocarem? Pode ser dupla, trio, quarteto. Se quiser fazer um grupo de cá, um grupo de lá, só olha aí pro amigo e fala, oi, tudo bom? Vai ser com você, querido. Agora pegou aqui. Deixa eu ver o tempo aqui. Boa. Até 10 para 1. Até 1. Achei legal, galera. O tema, eu acho que é um tema muito quente, né? Quente. E a verdade é que a própria liderança está olhando para RH e cobrando, né? Cada vez mais. Nossa, não tinha parado para pensar nisso, que tem essa cobrança. Eu estou liderando o Transformation Officer da DASA. Toda a jornada da empresa inteira, inclusive das operações. A gente está falando disso também, de ter essa movimentação cross, né? Todo mundo. E aí, eu comecei primeiro fazendo o letramento do conselho da administração. Porque você vai falar de investimento, você vai falar de... E os caras precisam entender, pelo menos, do que a gente está falando e como a gente está falando. Então, nesse ponto, comitê executivo e liderança. Eu coloquei dentro da academia de liderança uma disciplina inteira de AI. Eu estou fazendo bastante. Eles têm uma fala muito prática também, né? Eles conseguem isso, né, cara? utilizar. Que legal. É interessante isso que você falou, né, tipo, do top-down, né? Que não tem, é inevitável a gente ter essa discussão de cima para baixo, assim. Como que tá a adesão da galera? Os caras estão assim, bastante engajados, mas tem um lado que tem bastante medo também, né? Pô, e eu tenho uma preocupação com a RH, até depois a gente estudar, que é o que nós, nosso papel como executivos, como líderes de RH, temos no reskilling, upskilling, no treinamento dessas pessoas, porque, claro, né? Ô, Mari, traz Bora uma porçãozinha. pedir, bora pedir. Bora pedir uma porçãozinha de batata aqui, que a gente quer um chopinho, um negocinho, só pra gente continuar aqui. Mas pode... Aqui, ó, a mesa de bar aí, ó. Mas continue em grupo aqui, que eu quero ouvir vocês em grupo. E eu, Mariana, com Y, eu amo essa troca. A gente vem em evento, é pra isso aqui, gente. É esse aqui, a gente tem que trocar. Então,
Então, tanto as coisas que vocês aplicam, quanto as vulnerabilidades. É aquilo que eu falo, legal do evento, você conhece a pessoa pelo nome, depois é mais fácil pedir favor, entendeu? Fala, lembra, a gente estava junto no stand, me ajuda aqui com o negócio. Então, trazer a dificuldade de vocês depois, continuem essas conversas. Mas eu queria abrir para os grupos. Qual foi o principal insight que vocês tiveram? Eu vou passar o microfone aqui. Traz pra gente qual foi o principal insight, ou dúvida, ou uma receita de bolo. A gente está aqui à disposição. Vou começar com vocês. Quem mandou fazer o contato visual? Fez contato visual? Nós. Não, o que a gente discutiu bastante aqui é que a gente tem que usar as ferramentas, mas ela não pode substituir o humano. Que a gente deu o exemplo da questão do recrutamento e seleção, que ele facilita a identificação dos perfis. Mas, por exemplo, né, eu trouxe uma coisa que aconteceu lá na nossa empresa, que o candidato estava respondendo as perguntas que são eliminatórias através da IA. Você percebia que ele não sabe aquela resposta, mas ele fez uma resposta pronta. Então, a gente tirou, porque, na verdade, a gente quer saber o conhecimento, não uma resposta pronta. Porque lá na ponta, a gente trabalha no ramo de engenharia. Esse conhecimento vai fazer falta. Então, a gente não pode também substituir. É um prédio ali. Sim, é uma obra que a qualquer momento pode cair. Então, e a nossa colega trouxe também, que ela trabalha em chão de fábrica. Então, assim, tem coisas que o humano não substitui. Tem pessoas que ainda não estão no mundo da tecnologia. Então, a gente tem que ir até essas pessoas. Então, é uma nova ferramenta, mas ela não substitui tudo que já existia. Isso. Maravilhosa. Uma salva de palmas para esse grupo. Incrível. Pode passar para o próximo grupo lá, gente. Conta pra gente. Não, vai você. Se ninguém quiser falar, também tá tudo bem. A gente não pressiona. Vocês querem passar para o próximo grupo? A gente passa. Fala, então fala. Não, ela vai falar. Não, ela vai falar. Conta pra gente. Aqui a gente discutiu muito a questão de implementar novas tecnologias dentro da empresa que a gente trabalha, né? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de, como RH, trazer uma boa ferramenta que atenda todas as nossas demandas e necessidades e vender isso, né, para a alta gestão, para a alta diretoria, para poder conseguir aplicar ali dentro da empresa uma ferramenta que venha mais completa e auxilie ali a gente em todo o processo de recrutamento, né, em todo o processo ali de departamento pessoal também, né? Então, essa foi o maior desafio que a gente encontrou aqui. Muito bem, uma salva de palmas para o grupo maravilhoso. Arrasou. Próximo grupo aí do fundo. Aí, ó, tchan. Olá, pessoal. Então, a gente estava aqui discutindo, né? E a nossa maior dor é não ter justamente a inteligência artificial nos nossos processos. Olha só. E isso é o nosso desafio também. Como começar essa implementação. Exatamente. Muito bom. Não, você quer falar? Não, é só porque estamos gravando, né? É verdade. Muito obrigada. Nossa, o apresentador devia saber essas coisas, né? O básico do apresentador. O mediador tinha que saber que tinha que ter um microfone na boca quando fala. Obrigado, Camila. Tamo junto, é maravilhosa. Eu acredito que essa é uma dor de muitos aqui. Pra mim, assim, troquem contatos, gente, pra vocês falarem, pô, comecei a fazer isso, comecei a fazer de tal maneira. Porque eu sinto muito isso no RH, que o dia a dia consome a gente. A gente vem aqui, nossa, quantas ideias, nossa, muitas coisas pra fazer. Chega no dia, começa, então... Isso aí deixa para 2027, né? E olha lá. Mas, assim, Então, continuem essa conversa, assim, troquem contatos para vocês verem como está sendo a implementação. E assim, a nossa maior dor pelo fato da cultura da empresa, né? A gente trabalha no ramo de educação e é onde é pautado ali na educação Waldorf, né? Onde a tecnologia não é muito aplicada. Entendi agora. Entendeu? Temos um outro contexto aqui agora. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a inteligência artificial está vindo com tudo. E como que a gente faz onde ali a cultura é totalmente diferente? É um Bom baita ponto. Alguém consegue acrescentar alguma coisa para isso? Porque eu tô curiosa agora. Eu quero que alguém responda a gente, assim. Porque, de fato, tem um ponto cultural que vocês não conseguem mudar essa estratégia basal do negócio. Talvez fatiar em quais momentos isso caberia ou não caberia, né? Do tipo, ó, isso aqui não tem a ver com isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você parar a equação. Porque se colocar num contexto geral, fere os padrões e a cultura. Mas talvez se fatiar, ó, nessa fatia, é nesse framezinho aqui, nessa foto, que a gente vai, porque a gente vai colher resultados. Então, talvez fatiar. Vocês têm alguma coisa para acrescentar, gente? Que eu sou leiga, né? Não, processamento da folha de pagamento usa tecnologia, né?
Já tá ali, né? Só Ele já tá ali. só um passo 2. É outra nossa dor também. Várias dores. Eu acho que um lugar legal também para começar, quando você pensar em começar com uma cabeça de piloto, né? Vamos testar, que acho que isso, no geral, a galera se sente menos aflita quando é uma questão de vamos testar pequeno agora. E a escolha de onde testar, acho que no geral funciona quando a gente mapeia quais são as nossas dores, que problemas a gente quer resolver. E aí escolhe um problema para resolver, traz, testa, e aí começa a ver se talvez nesse grupo gera algum tipo de aceitação que aí você usa para dar uma reforçada com o resto da organização. Obrigada. Uma salva de palmas pro grupo! Ao grupo aqui agora. Oi, gente, eu sou analista de comunicação da Peopleware, junto com a Rita. E a nossa conversa, a gente teve, né, várias percepções de que a IA é muito tímida da maioria das empresas, e é o nosso caso, por mais que seja uma empresa de tecnologia, um pouco contraditório. Mas, no nosso caso, principalmente para o RH, a gente acaba usando cada um, né, usa um, a gente também tem um empecilho de que, por causa da LGPD, algumas IAs não são aceitas, então acaba que a gente ainda tem um nicho ainda mais fechado para poder utilizar. Então, a gente queria, né, tentar implementar melhor para poder utilizar tanto o recrutamento, quanto ideias, imagens, dentro do endomarket também. Então, a gente entende que hoje em dia não dá para ficar sem, né, como as meninas falam, não substitui, mas é uma ferramenta que ela precisa ser utilizada, né, da forma correta. E é muito, muito bacana, né, esse assunto. Então, a gente quer, de fato, trazer isso para o RH, com certeza. Arrasou, Júlia, palestrante, gente. Aí o pessoal de comunicação, nossa. né? Arrasou. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês por participarem. Eu sei que quando a gente vai com desconhecidos, a gente fica... Eu não. Não. Eu não. Eu sei o quanto é complexo isso, então muito obrigado por vocês compartilharem, porque quando a gente compartilha, a gente também tem um confortinho de falar, eu não tô só sim. Olha lá, outra empresa também tem isso. E a gente precisa trocar, gente. As relações, elas são nessa troca. Então, continue essa conversa depois daqui. E aí eu quero aproveitar, se vocês querem acrescentar alguma coisa das dores, dos anseios, das discussões que o pessoal trouxe. Fábio, Camila, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Acho que a gente estava falando aqui, né, durante os debates, assim, como é interessante ver que essa jornada de inteligência artificial, ela vem com o seu aprendizado. É uma necessidade de upskilling e reskilling constante. E acho que como área de RH, é natural que a gente tenha alguns receios e algumas dúvidas de como as coisas vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente é a área mais bem posicionada para transformar isso junto com a organização, né? Até porque eu acho que tudo que a gente lê sobre inteligência artificial hoje é que as habilidades humanas ganham cada vez mais força. E acho que o RH, ele é o centro das habilidades humanas, né? A gente é literalmente uma função que foi criada por uma necessidade de trazer mais habilidades humanas dentro da organização. Então, eu me provoco muito num lugar de, putz, acho que a gente, como RH, tem que estar à frente dessa liderança, né, junto com a organização, junto com os líderes, e também vivendo dentro de casa essa experimentação para a gente ir num processo também como profissional de aprender, reaprender e desaprender constantemente, né? Acho que é um pouco do como a gente pensa lá no iFood sobre isso. Não, perfeito. E não é algo que é de tecnologia, né? É algo que todo mundo tem acesso, todo mundo poderia usar, todo mundo tem essa possibilidade. Né? O ponto principal aqui, que a gente estava até discutindo ainda há pouco, que nós, como profissionais de RH, temos uma outra responsabilidade, que é que a AI vai trazer eficiência nos quadros, nas estruturas. Todo mundo fala isso, fala, ó, consigo reduzir lá no desenvolvedor, utilizando a ferramenta tal, X% da estrutura. E a gente tem que falar disso e tem que encarar isso de frente, porque se a gente não encarar, alguém do negócio, das áreas, da empresa vai trazer. E nosso papel também é trabalhar no processo de, como a Camila falou, de reskilling, upskilling, de como é que a gente traz essa mão de obra, né, esses profissionais, para que eles possam ser retreinados e requalificados em outras frentes. Tá? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, numa base de quase 30 mil colaboradores, mas acho que como RH a gente deveria levar isso em frente também, né? Porque para não aumentar nível de desemprego, etc. Então, é um ponto que eu tenho discutido bastante. Aproveitando que você já está aí aquecido, Fábio, para quem nunca usou, fala, meu Deus, isso chegou na minha vida agora.
Por onde começar? O que você daria de dica para o RH, de alguma ferramenta ou abordagem para esses primeiros passos da inteligência artificial, Fábio? Não, excelente. Eu sou toda tecnologia nova, eu sou mega curioso. Eu vou lá, eu fico fuçando, eu busco, eu baixo o aplicativo e eu testo, né? E eu fico provocando o meu time e todo mundo nas nossas reuniões lá. A gente sempre traz o desafio da semana, né? Nas reuniões semanais. Então, primeiro, sejamos curiosos, né? Para buscar essas soluções, para buscar o conhecimento, né? A educação e o aprendizado e o ensinar. Quando você ensina, se aprende também. Então, se você tem uma solução muito legal, como a gente compartilhou aqui, fala para o outro, traz o case. Como é que você fez? Vamos fazer essa troca, porque toda vez que você passa uma boa ação, um aprendizado, você dissemina conhecimento e você expande ali o conhecimento para toda a organização. Então, isso é muito legal e faz com que todo mundo fique engajado na utilização dessas soluções. Adorei a curiosidade. Olha só, gente, vou contar um segredo para vocês. É segredo, hein? E tá gravando. Curiosidade é grátis. Ah, que coisa linda! Não precisa nem pôr no budget. Ó, que coisa! Eu falo muito disso quando eu faço treinamento de liderança. Eu falo, gente, curiosidade é grátis, não paga. Ser curioso, da gente buscar. Então, muitas vezes a gente está buscando o complexo, o processo, a ferramenta que vai mudar. A gente buscar a curiosidade do que resolve os nossos problemas hoje. Porque o piloto automático, gente, a gente vem para um CONAR. Olha a avalanche de insights, de novidade que a gente recebe. Se a gente não escolher 3 para colocar em prática, dar o play, o piloto automático vai comer o dia a dia e não vai. Então, esse ponto, acho que para tudo que a gente pode colocar desses insights que vocês tiveram, é curiosidade. Qual que é o próximo passo? O que você vai colocar para você como um desafio novo, para você chegar em novos horizontes, para você despertar? Porque o nosso cérebro odeia novidade. Eu sou pós-graduada em neurociência, né, gente? Eu falo de bom humor. E eu estudo como que a gente evolui de um jeito leve. Essa é a minha base, assim. Eu falo que a gente não tem que sofrer, né? Mas também não dá para ser feliz o tempo inteiro. Como que a gente anda no meio do caminho ali? E o nosso cérebro odeia mudança. Ele odeia coisa nova. É novo? Não quero, querido. Volta para lá. Tem uma pesquisa que fala que alguma coisa negativa do nosso cérebro a gente armazena imediatamente. O positivo dura 12 segundos. O cérebro fica 12 segundos. Não sei, hein, Camila? Não sei, me convence aí. Vai ver se isso é bom. Não sei se é bom. Então, se a gente está no piloto automático, a gente perde essas oportunidades de curiosidade, de saber o novo, porque o nosso cérebro está no piloto automático da coisa ruim. Cara, esses dias eu entrei no táxi de manhã, ele estava ouvindo notícia, mas era tragédia horrorosa, assim. Falei, o que está acontecendo no planeta? Aí eu falei, moço, tudo bom? Legal, sei que aqui é seu escritório, mas tudo bem se a gente colocar uma musiquinha, mudar essa estação? Ele ficou pistoleira comigo. Tipo, como assim? É notícia, eu tô querendo saber do mundo. Eu falei, mas leva isso aí pro seu mundo, eu não quero isso pro meu mundo. Então, a gente trazer curiosidade, gente, não é legal, não é fácil, não vai ser algo tipo, ai, que legal, vai ser uma descoberta incrível. Não, vai ser desafiador. Mas coloquem isso como esse elemento de descobrirem, que nem a gente falou aqui, né, trazendo os pontos que a gente falou da IA, recrutamento, clima organizacional, onboarding, treinamentos, comunicação com colaboradores, planejamento de benefício. Começa jogando lá. Onboarding. Como que eu posso colocar inteligência artificial para jogar a meu favor? Isso é curiosidade, gente. Ninguém vai substituir o prompt. Eu falo, tem tanta gente querendo saber, nossa, o que vai... A gente não tem equipe pronta para escrever o prompt. Não sabe nem o que comandar. Então, a curiosidade que o Fábio trouxe, para mim, é a gente ampliar a nossa caixa de ferramentas para a gente trazer as respostas certas para a gente. Me empolguei aqui. Vote Mariana com isso para presidente. Vamos lá, continuando aqui. Cá, como que vocês lidam? A gente começou a abordar esse tema aqui com esses dilemas éticos, né? E humanos que aí atrás, assim. Tipo, viés algorítmico, excesso de automação. Como que a gente consegue equilibrar eficiência e empatia nesse processo aí dentro do RH? Boa, acho que esse tem que ser um princípio, um modelo mental em tudo que a gente faz com inteligência artificial ou automação dos nossos processos em RH. Eu comentei um pouco que quando a gente escolhe quais jet skis a gente vai rodar, a gente começa desenhando qual é o problema que a gente quer resolver. E acho que quando a gente olha para esse desenho de problema, nosso modelo mental é muito o que a AI, que a automação vai vir, que parte do problema ela vai resolver. Que parte do problema ela não deveria resolver, porque não faz sentido que ela resolva. Então, por exemplo, usando a parte de avaliação de desempenho, a gente não acha que faz sentido uma inteligência artificial sugerir para o gestor o feedback que ele deveria dar para um
né, food lover. Porque ele tem que fazer o papel dele quanto liderança, de colher toda a informação, de ler o 360 para conseguir dar o input dele. Isso dito, o gestor talvez possa precisar de ajuda na escrita, que é o que a gente faz, né? Às vezes nós mesmos, usando os nossos Gemini, ChatGPT, o que for, que é a ferramenta que você está experimentando hoje. Eu estou escrevendo isso daqui, como é que eu faço agora? Assim, ajusta para a minha palavra. A gente, às vezes, precisa de ajuda de comunicação, de que tipo de vocabulário eu quero usar. Então, a gente traz como um aliado no processo para ajudar na escrita, né? Para ele falar, talvez aqui essa palavra não está muito coerente com essa outra coisa que você trouxe aqui. Ou talvez aqui, está carregado um viés. Será que está legal o que você está falando aí? Essa escrita está fazendo sentido? Então, a gente está experimentando nesse lugar com avaliação de desempenho, mas tendo muito claro meio que essas restrições, esses boundaries que a gente quer criar aonde a inteligência artificial vai ajudar e aonde ela não deveria entrar, porque não seria ético, justo ou razoável, né, a gente ir nessa linha. Esse ponto é muito legal. Eu tenho um case aqui que é muito engraçado. Eu gosto muito das respostas que as pessoas dão na pesquisa de engajamento. Eu não olho a nota. O pessoal vem trazendo, não, estamos com NPS de tanto, não quero saber. Quero saber o que as pessoas estão dizendo. Né? E eu pegava lá e começava um por um, assim, eu pegava a manhã inteira lendo. Imagina 26 mil colaboradores, né? Ia gastar um tempinho. Aí, com a inteligência artificial, eu falei, cara, como é que esse negócio pode me ajudar a ser mais eficiente, a capturar esse sentimento das pessoas? Aí, a inteligência artificial fazia um pouco do trabalho lá, né? Resumindo, etc. Mas eu nunca abri mão de pegar isso e ir sentar com as pessoas para fazer focus group, para pegar o sentimento de fato, né? Porque a palavra vai estar lá, pô, o ambiente aqui é bom, é ruim, etc. Então, mas tá bom, me diz aí você que está aqui, o que você quis dizer com isso? E aí você humaniza a resposta. Então, a gente nunca pode abrir mão, né, de delegar 100% do trabalho para a inteligência artificial. É isso. Eu gostei muito desses dois pontos. Viés, que eu falo, nossa, pode crer, cara. A gente nem percebe, às vezes tem um viés nosso ali que a inteligência artificial falou, você não viu, mas eu vi. E esse ponto, né, Fábio, do volume, né? Poxa, acho que isso traz soluções, assim, incríveis pra gente. Eu queria aproveitar que você está aí falando sobre isso, Fábio. Qual dica você dá pro RH que não conseguiu vender a ideia, ou que está começando, ou que acha que isso ainda é coisa do TI? Que tem essa galera também. Tem. Não é coisa de TI, todo mundo pode utilizar, a ferramenta é acessível, todo mundo tem acesso. Claro que, né, eu já coloquei aqui ainda há pouco para a gente tomar os cuidados necessários por conta dos dados da organização, das empresas que a gente atua, mas testando e mostrando, né? Então, essas soluções, como a Camila colocou, testa pequeno, começa num pedaço, fatia o problema, pega um pedacinho, usa a solução, fala, olha que legal isso aqui, olha quão mais produtivo a gente consegue ser, quanto tempo a gente economiza, porque quando você vai trazer isso para as discussões de negócio, né, com os investimentos necessários, aí vem, tá bom, mas economiza quanto, qual o retorno, etc. Então, mostrar que isso gera um retorno positivo, gera produtividade, gera aumento de qualidade da informação, já é metade do caminho para você conquistar e aí engajar toda a organização na utilização de AI. Eu queria agregar aqui um ponto, que acho que também a gente falou um pouco de mindset, né? E acho que é legal a gente olhar de fora assim, a perspectiva da jornada. A Revolução Industrial todo mundo achou, né? Meu Deus, vem novas tecnologias, vai acabar. A gente vai se transformando quanto ser humano. A gente tem mostrado cada vez mais isso. A gente estava numa palestra que o palestrante ele falou, alguns anos atrás, a área de recrutamento recebia currículo físico. E aí a gente tinha que, às vezes, selecionar o papel que a gente ia ler, porque eram 500 currículos numa mesa, baseado na textura do papel. A gente priorizava de acordo com a textura do papel e não lia outro papel. E aí veio a digitalização, veio a internet, veio o LinkedIn. Então, assim, o ser humano sempre foi se reinventando. A gente sempre foi trazendo tecnologia. Inteligência artificial é mais uma tecnologia. E a gente vai se adaptar, a gente vai se ajustar, assim como a gente teve com a internet e aprendendo e usando isso no nosso dia a dia. Cara, isso eu não sabia. A pessoa vê pela gramatura do papel. Olha só, gente, o que tem. Eu fiquei, caramba, cara. Porque como você vai filtrar, né? 500 currículos na sua mesa. Muita coisa, né?
E, gente, a gente está caminhando para o final aqui do nosso painel. Cadê o ar, gente? Espontaneidade é tudo, né? Você quer uma pergunta? Pera aí. Bora lá. Não é bem uma pergunta, mas é uma troca. A última, eu estava pensando aqui, qual foi o último teste que eu fiz usando a AI. Foi uma coisa muito interessante. A gente tem muitos dados, né? Dashboard, com aquelas informações todas, só que hoje o gestor, o líder, ele precisa olhar os números e fazer a análise para entender o que aquilo ali quer dizer. Eu fiz um teste um mês passado, que eu peguei um slide que eram gráficos com dados, turnover, tal, como é que a gente está distribuído em gênero, em tempo de casa, tal, e pedi para a IA trazer uma narrativa resumindo aqueles gráficos. Só tinha gráfico, mas foi incrível. Que O resultado foi incrível, porque ele trouxe qual era a preocupação, e foi incrível. Então, assim, às vezes a gente, no nosso dia a dia, separar um tempinho para fazer um teste, né? Então, assim, lógico, eu precisei arrumar, mas ele trouxe uma narrativa do resumo do que queria dizer aqueles dados. Então, eu achei massa. Que demais. Massa é de Recife. Salva de palmas! Arrasou, Massa de Recife, aqui ó, contando segredinhos. É muito incrível, essas trocas são muito poderosas. Queria saber as considerações finais de vocês aqui para o final do nosso painel. Não, acho que agradecer, foi muito legal e acho que é muito rico trocar, né? E a gente vê que a gente está muito junto nessa jornada e volta muito... Nós, seres humanos, temos que voltar àquilo que a gente faz bem, que é conectar, falar, trocar. E acho que, para mim, eu levo muito para a minha vida, sempre o benchmark como uma parte muito rica do aprendizado. Né? A gente falou muito de aprender você com a tecnologia, mas acho que a troca também ela é muito rica. Então, vamos seguir trocando, aumentando essa comunidade de RH para a gente liderar juntos essa transformação. Legal. Queria agradecer a presença de vocês e parabenizá-los também, porque vocês já são curiosos de natureza, por estarem aqui procurando conhecimento, aprendizado, etc. É isso que vai, na minha visão aqui, diferenciar o profissional e aquelas pessoas que vão se dar bem, crescer e ter uma oportunidade incrível aqui. Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pelas perguntas e pela participação. E conectem com a gente aí lá no LinkedIn. Vamos trocar conhecimento. Obrigado. Mais palmas! Incrível! E, gente, a inteligência artificial pode ser uma super parceira do RH, mas só se a gente souber usar com propósito. Não é sobre substituir pessoas, como você trouxe aqui no começo, foi muito bem pontuado. E sim, sobre ganhar tempo, melhorar decisões e focar no que realmente importa. Gente, não tem como a gente não falar disso, né? E se você quiser seguir aprendendo sobre esses assuntos e outros temas que estão transformando o RH, segue o iFood Benefícios nas redes sociais e conheça o Acrescenta. Olha só o merchan aqui, ó. Acrescenta, maravilhoso. Nosso portal de conteúdo com e-books, podcasts, artigos e muita inspiração sobre o futuro do trabalho. Eu fui Mariana com Y, trouxe aqui um pouquinho de leveza. Muito obrigada por vocês compartilharem a moeda mais cara do mundo, que é o tempo, com a gente. Camila, Fábio, mais uma vez, muito obrigada. E uma salva de palmas para vocês também. Obrigada, galera. Boa feira, bom evento. Tomem água e passem filtro solar. É isso.